Olá, quintoanos, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a professora Rosilene Carvalho, estou mais uma vez aqui com a aula em casa do quinto ano, com revisão e autocorreção da disciplina História. Você vai pegar o livro Trilhas, no módulo 3, capítulo 7. Vamos fazer uma revisão com autocorreção do Brasil se moderniza, parte 1, das páginas 263 a 276. Então, observamos essa imagem, né? O que você vê nessa imagem, né? Então, observem bem. Percebe-se que nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização, novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos e aumentou-se a quantidade de indústrias que passaram a empregar um número cada vez maior de pessoas. Nesse contexto, as lutas dos trabalhadores por direitos ganharam força nesse período. Aí nós temos aqui 3 questões para nós comentarmos. O que esta fotografia retrata? Descreva. O que você acha? Observem bem. Bom, a fotografia retrata uma paisagem urbana, né, do passado, com carros, bondes, pessoas andando nas ruas, lojas, postes de luz, dentre outros, não é mesmo? Aí, letra B. Que tipos de meios de transporte pode ser visto na fotografia? Observem bem. Bom, são carros antigos e bondes elétricos, não é mesmo? Quais elementos da imagem indicam que o Brasil passava por um processo de modernização? O que vocês acham? Isso mesmo, são principalmente os meios de transporte e os postes de energia elétrica, visto que no passado, né, antes do século XX, não existia ainda a luz elétrica, não existia o bonde. Então, aí nós estamos fazendo a abertura do Brasil se moderniza, lembrando que nós já tivemos essa aula, né, e nós vamos fazer agora as autocorreções desse capítulo 7. Vamos lá? Um novo século. Analise o gráfico. Indústrias e operários em São Paulo, em 1907 a 1929. Observem bem, né? Quantidade de indústrias. Observe quantas indústrias tinha em 1907 e depois, com o passar do tempo. Em relação também, temos aqui o gráfico da quantidade de indústria e quantidade de operários. Faça uma observação aí no ano de 1907 a 1929. Aí temos 2 questões para nós comentarmos. O que aconteceu com o número de indústria entre 1907 e 1929? E com o número de operários? O que vocês acham? Pensaram? Responderam? Bom, o número de indústria aumentou, não é mesmo? Assim como o número de empregados. Aí temos a questão, o número 2. O que isso indica sobre o contexto brasileiro no início do século XX? Isso indica, alunos, que no início do século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização. Vocês perceberam aí que teve o aumento tanto de indústria quanto o número de pessoas, não é mesmo? É isso mesmo. E agora, aqui na página 266, nós vamos fazer, vocês com certeza já fizeram essa atividade, mas não esqueçam de colocar lá em cima a autocorreção e a data que você fez a autocorreção, tudo bem? Então, na página 266, temos a questão 1. Escreva um texto comentando cada uma das fotos, né? Aí temos aqui a primeira foto, né? Várias pessoas em frente ao cinema. Aí tem pessoas indo ao cinema Rio Branco, na cidade de Rio de Janeiro, no início do século XX. O que vocês puderam observar aí? Hein? Bom, com certeza vocês colocaram que, observando essa imagem, percebe-se que a nova forma de lazer, né, que surgiram nos centros urbanos entre os séculos XIX e século XX, como no caso da fotografia que mostra as pessoas indo ao cinema, estavam todos felizes, porque antes desse período não existia o cinema, não é mesmo? Era bem precário. Então, essa aí seria a resposta. Se você colocou isso aí, parabéns. E observando a segunda figura, a imagem, observem aí. Pessoas andando no bonde na cidade de São Paulo em 1902.
Então, nessa imagem, identificamos o bonde elétrico, novo meio de transporte adotado nas cidades no início do século XX. Lembra que eles só andavam, né, de charrete, de cavalo, né? Então, olha aí, o bonde elétrico, nesse período, no início do século XX. Se você colocou essa resposta, você acertou. Na questão 2, converse com alguém de sua família e pergunte se ela já vivenciou algum tipo de inovação que tenha modificado o dia a dia das pessoas. Bom, isso é uma resposta pessoal, mas é possível que seus familiares respondam às novas tecnologias, bem como internet, computadores, celulares, dentre outros, não é mesmo? E agora nós vamos fazer uma pequena revisão falando sobre os operários se unem, né? Observe aí essa imagem, os operários se mobilizam em greve geral na cidade de São Paulo em 1917, logo no início do século XX. Muitos operários se reuniram para reivindicar melhorias, pois eles estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas nos seus países de origem, né? Então eles trouxeram essas ideias para cá, para o Brasil, né? Então, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. E na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Dentre suas reivindicações estava a redução da jornada de trabalho, maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição do trabalho para menores de 14 anos. Então, o objetivo dessas greves era justamente eles reivindicarem esse tipo de situações. Agora vamos lá, tem aqui uma perguntinha para nós questionarmos. Atualmente, os trabalhadores ainda realizam mobilizações como a representada na fotografia? O que vocês acham? O que vocês responderam? Sim, alunos, atualmente os trabalhadores continuam realizando mobilizações, como essa representada na imagem, para reivindicar melhores salários ou melhores condições de trabalho. É isso mesmo. E aqui na página 270, nós temos aqui uma atividade. Leia o texto e responda as questões. Com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicavam-se a mais variadas atividades, contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio, introduzindo grande variedade de serviços até então inexistente no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, que em carroças improvisadas vendiam carnes pelas ruas das cidades. Olha só. Aí temos aqui a questão A. Qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo? A quais atividades eles costumavam se dedicar nesses locais? Então, baseado no texto, né, os imigrantes eles se deslocavam para a cidade. Nestes locais, eles costumavam se dedicar no comércio, à prestação de serviços e aos trabalhos nas indústrias. Muitos trabalhadores, né, como os alfaiates, costureiras, parteiros, sapateiros e vendedores de carne, que eram os tipos de... Se você colocou essa resposta, parabéns. Letra B. Com base no que você estudou nas páginas anteriores, né, que já tivemos essa videoaula, né, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. Bom, a jornada de trabalho dos alunos chegava a ter 14 horas por dia. Muitas vezes os operários não tinham os descansos aos finais de semana. As instalações eram inadequadas, poucos espaços, ambientes sujos e mal ventilados. Se você colocou essa resposta, lembrando aqui que está digitado e laqueadas, é inadequadas, tá? Corrigindo aí, desculpas aí. Vamos lá para o próximo. Aqui na página 273, leia o texto a seguir. Embora não tenha modificado profundamente o país, a Revolução de 1930 representou um marco em nossa história. Isso porque antes, durante a Primeira República, a economia era essencialmente agrária e girava em torno da exportação de café, enquanto o poder público estava centralizado nas mãos dos grandes cafeicultores, né, que eram os barões de café, né? Nos anos 1920, a chamada política do café com leite estava com os dias contados.
Com isso, setores da economia não vinculados ao café, como aqueles ligados à produção e à exportação de carne no Rio Grande do Sul, ficaram fortalecidos. Letra A, o que você respondeu aí? Como era a economia do Brasil durante a Primeira República? Hein? Isso mesmo, era essencialmente agrária, tendo como principal produto o café. Se você respondeu assim, parabéns. Letra B, segundo a autora, por que a Revolução de 1930 representou um marco na história do Brasil? Hein? O que vocês responderam? Bom, porque pôs fim à política do café com leite, encerrando o ciclo em que a política brasileira era dominada pelos grandes cafeicultores. Essa é a resposta correta. Continuando aqui na página 273, você vai pintar de amarelo, questão 2. Pinte de amarelo as leis aprovadas na Constituição de 1934. Aí, o que tem aí? O voto passou a ser secreto, férias anuais remuneradas, as mulheres puderam votar, a jornada de trabalho passou a ter 12 horas diárias. Bom, se você pintou aí que o voto passou a ser secreto, parabéns, acertou. Se você votou férias anuais remuneradas, também acertou. E também as mulheres puderam votar, também acertou. Então, essa questão da jornada do trabalho passou a ter 12 horas, não é verdade, né? Você sabe que passou a ter 8 horas diárias, tá bom? Então, se pintou assim, está correto. Bom, e vamos falar um pouquinho fazer uma pequena revisão sobre as mulheres na política. Então, no ano de 1920, surgiram vários grupos titulados Liga para o Progresso Feminino, que foram embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A federação foi fundada em 1922 por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento decisivo para a conquista do naufrágio feminino. Então, em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Berta Lutz, líder da defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada para a deputada Carlota para trabalhar em conjunto na Constituinte. Em 1934, Carlota foi reeleita na nova legislatura, tomou posse a segunda deputada brasileira, Berta Lutz. Aí temos uma pergunta para nós comentarmos. A luta das mulheres por direito no início do século XX foi importante? Por quê? Sim, alunos, foi muito importante. Entre outras questões, a luta das mulheres por direitos no início do século XX foi importante para que elas tivessem maior participação na política brasileira. E vocês percebem que até hoje não tem tanta mulher na política brasileira, não é mesmo? Agora aqui na página 275, observe a imagem, a figura abaixo. Observaram aí direitinho? Aí temos aqui a questão 2. Quantas mulheres vocês viram retratadas nesta fotografia? Isso mesmo, apenas uma mulher. A questão 3. O que esta fotografia demonstra sobre a participação feminina da política brasileira no início do século XX? Bom, ela demonstra, alunos, que havia pouca participação na política brasileira das mulheres, pois ela retrata apenas uma representante feminina em meio a diversos representantes masculinos. Então, se você colocou isso aí, parabéns, você acertou. E temos aqui na página 276, questão 1, complete as frases com as palavras a seguir. Deputada, voto, Berta Lutz e conquista. Na letra A, até a década de 1930, as mulheres não tinham direito ao quê? Muito bem, se você colocou ao voto, você acertou. Letra B, de direitos políticos pelas mulheres só ocorreu após muitos anos de luta. O quê? Isso mesmo, a conquista. Aí letra C, Pontinho foi uma das líderes do movimento que reivindicava os direitos para as mulheres. Quem foi? Isso mesmo, foi a Berta Lutz. Letra D, Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira o quê?
Isso mesmo, deputada federal a ser eleita no Brasil em 1933. Agora você vai marcar um X, aliás, você já deve ter marcado, marque um X nas frases que apresentam apenas informações corretas. As mulheres passaram a ter direito ao voto em 1910? Negativo, não passou, então não precisa marcar, não marcou, né? Atualmente, a maior parte dos eleitores do Brasil é formada por mulheres? O que vocês acham? Marque com X que apresenta apenas informações corretas. Atualmente, a maior parte dos eleitores do Brasil são formadas por mulheres. O número de mulheres que se candidatam a cargos políticos no Brasil ainda é menor que o número de homens? Isso mesmo. Ainda é menor, infelizmente, né, alunos? Aí tem a questão 3. Em sua opinião, por que é importante que as mulheres participem da política do nosso país? Bom, isso aí é uma resposta pessoal, mas eu espero que vocês tenham colocado que é importante para que ela possa ter maior representatividade em defesa de seus direitos e dos direitos do povo brasileiro, tá bom? Vou deixar essa dica aqui para vocês, tá bom? Bom, e assim nós terminamos mais uma parte aí do capítulo, né? E eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!